Olá a todos, meu nome é Maria Clara Rangel da Silva, eu sou bolsista discente da Unirio e a minha orientadora é a professora doutora Cláudia Cristina Vasconcelos. Também participam da pesquisa Larissa Cristina de Souza Lopes, também é bolsista discente, e a Fernanda Rueda, que é médica radiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso tema para a Jornada de Iniciação Científica 2020, Unirio, é esclerose múltipla, fatores prognósticos clínico-demográficos, imunológicos e radiológicos associados à progressão da doença. Então, vamos começar falando da esclerose múltipla em si. Ela é a doença crônica inflamatória desmielinizante mais prevalente no mundo, afetando cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Então, nós temos aqui um mapa que mostra a distribuição dessa doença. Nós podemos ver que é uma distribuição heterogênea, e eu destaco aqui países como Estados Unidos e Canadá, que tem um número maior, está muito ligado ao fato da doença ser multifatorial, então está ligada a risco genético, a fatores de temperatura, que iriam influenciar em vários fatores, inclusive na variação de vitamina D no sangue. Então, tem-se a projeção que os Estados Unidos, por exemplo, gasta cerca de 10 bilhões de dólares todo ano com a doença. Temos também que destacar que existem 4 cursos clínicos de doença, né? Então, existe o curso clínico chamado remitente recorrente, que é o curso mais característico da doença, que ocorre através de surtos, que são episódios sintomatológicos, né, neurológicos focais, que podem durar dias ou semanas, e tem a remissão dessa sintomatologia. Essa remissão pode ser parcial ou total. Existe ainda o curso progressivo secundário, que seria uma evolução dessa doença, que eu começo a ter a progressão entre surtos, né? Então, começo a ter um dano irreversível, progressivo, que não depende de surtos. E além desses dois cursos, né, que nós vamos falar mais, existe ainda a progressiva primária e progressiva remitente, em que a progressiva primária é uma progressão entre surtos, né, tem que ter um intervalo maior que um ano entre surtos, e a progressiva remitente tem a progressão da doença entre surtos, mas também tem surtos. Então, só continuando, falando que a esclerose múltipla é uma doença multifatorial, com predisposição genética ligada principalmente ao cromossomo 6 e fatores demográficos, sociais e ambientais envolvidos. Então, destaco aqui para vocês o Epstein-Barr vírus, que está ligado à formação de folículos ectópicos subipiares, que são folículos ricos em células B, e temperatura, latitude, baixa de vitamina D, o sexo feminino, que é um sexo que é ligado mais a doenças autoimunes, realmente. Então, tem-se a projeção que 3/4 das pessoas que têm esclerose múltipla são mulheres. Isso levaria à desmielinização hipertensional. E através de vários fatores, a pessoa com esclerose múltipla poderia ter uma chance de progressão menor, intermediária ou maior. Na fisiopatologia da esclerose múltipla, é bom falar e é bom entender que nós temos a visão clássica e a visão emergente. Então, antigamente, né, acreditava-se que a célula T ela era a célula principal na fisiopatologia, né? Então, o desequilíbrio entre a célula T reguladora e a célula T, por exemplo, TH1, é que faria o dano opcional na desmielinização direta, e as outras células auxiliariam, então, nesse papel principal da célula T. Hoje em dia a gente sabe que a fisiopatologia é muito mais complexa, e ela envolve a célula T, macrófagos, AP6, né, que são as células apresentadoras de antígeno, as células B reguladoras, e a gente sabe que a célula B ela vem assumindo um papel, nessa visão emergente, um papel tão importante quanto a célula T, um papel que tem funções como apresentação de antígeno, coestimulação com célula T, secreção de citocinas, produção de anticorpo e formação desses folículos ectópicos intrameningiais, né, que seriam responsáveis por desmielinização, dano axonal e essa persistência dessa inflamação. Então, nós podemos ver aqui na imagem ao lado, em que temos esse cérebro dividido em 2 hemisférios, em que o hemisfério caracterizado pelo 1 seria o que acontece na remitente recorrente, né, com esse dano de substância branca, principalmente, e o 2 seria o que acontece na progressiva primária, né, com esses folículos subpiais, intrameningiais, ricos em células B,
E a progressiva secundária seria um cérebro que teria essas duas né, fisiopatologias, né? Assim podemos dizer. Então, teria uma desmelinização com bastante dano, né, de substância branca, mas a desmelinização também está ligada a esses folículos subpiais. Então, a lesão cortical na esclerose múltipla, ela tem ajudado bastante também para entendermos como funciona essa fisiopatologia. E essas sequências que eu boto aqui, que é a sequência TIR e PSIR, que é Double Inversion Recovery e a Phase Sensitive Inversion Recovery, tem nos ajudado a ver melhor essa lesão. São sequências de ressonância magnética. Então, sobre o estudo, nesse estudo atual, bom lembrar que nossa pesquisa está em curso ainda, né? Então, nesse estudo parcial serão descritos os resultados preliminares encontrados nessa amostra parcial. Vamos relacionar com a literatura atual. Em um segundo momento, esses mesmos dados, né, que estamos mostrando aqui, serão relacionados com as citocinas inflamatórias ligadas à participação de células B no desenvolvimento de folículos ectópicos subpiais, que são responsáveis pela manutenção do ambiente inflamatório no interior do sistema nervoso central e das meninges, que propiciam essa formação de lesões corticais. Então, o objetivo atual é calcular o risco de progressão da doença pela aplicação de um score de risco baseado em fatores demográficos e clínicos em pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente, investigar a associação com presença ou não de lesões corticais. Os pacientes, né? Então, eu descrevo aqui rapidamente quem são os pacientes. São pacientes com esclerose múltipla diagnosticados pelos critérios de McDonald de 2017. É importante lembrar que são critérios porque a esclerose múltipla não tem um biomarcador específico, então nós precisamos de critérios clínico-radiológicos para diagnosticar essa doença. São pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente, maior que 18 anos, com um mínimo de 2 anos de tempo de doença, com ou sem progressão da doença. Então, como obtemos os nossos dados, né? Então, os dados clínicos, eles são do ambulatório de neurologia, do Hospital Universitário da FTG. Os dados radiológicos são do Centro de Diagnóstico por Imagem, CDPI. E os dados imunológicos não se apresentam aqui na pesquisa, mas que no segundo momento serão relacionados aos dados anteriores, serão através do Laboratório de Imunofisiologia e Imunopatologia dos Linfócitos T no Instituto Biomédico no Rio. Então, o que encontramos na nossa pesquisa atualmente, né? Atualmente temos 11 pacientes, 3 homens e 8 mulheres. Temos que um paciente pontuou acima de 3 na escala de progressão clínica e 4 pacientes apresentaram lesão cortical. O score de risco, né, que estamos aplicando, o score de risco de progressão, ele tem 5 fatores. Então, dentre eles são afrodescendência, idade acima de 30 anos, o EDSS maior ou igual a 3 no diagnóstico da esclerose múltipla. O EDSS é uma escala, é a escala expandida de estado de incapacidade, que nós aplicamos na esclerose múltipla e serve também de acompanhamento durante a doença. Intervalo de até 2 anos entre os 2 primeiros surtos e como primeira manifestação da doença, sintomas cerebelar e perianudal. Então, o paciente ele pode pontuar até 5 nesse score de progressão. E se ele pontuar maior que 3, ou seja, 4 ou 5, o score ele confere maior risco de progressão secundária da esclerose múltipla. Então, atualmente, temos que 18% dos pacientes não pontuaram no score, 27% pontuou 1, 36% pontuou 2 e 9% pontuou 3 no score. O paciente que teve maior que 3, né, de pontuação maior que 3, no score clínico, não apresentou lesões corticais. Então, não foi um daqueles 4 pacientes que apresentaram lesões corticais. Aqui são algumas das lesões corticais que encontramos na ressonância magnética dos nossos pacientes. Essas são imagens que a médica radiologista nos cedeu, a Fernanda Rueda. E aqui nós podemos ver como a sequência PSI e a sequência DIR, que já foi falado anteriormente, nos ajudam, nos auxiliam a ver essas lesões corticais, né, ou justacorticais em algumas situações, né. Então, podemos ver aqui como as diferentes sequências nos auxiliam na visão dessas lesões corticais.
Então, é bom lembrar por que é tão importante a gente ver a lesão cortical e o que isso tem a ver com célula B, né? Essas lesões corticais, elas seriam advindas dos folículos ectópicos subpiais, que ficam principalmente próximos às veias, né? Então, pode ser veias medulares, ou, enfim, a veias em geral, e elas seriam ricas em célula B e seriam responsáveis por uma maior progressão da doença, né? Por uma progressão secundária, por uma progressão de incapacidade clínica e por uma persistência dessa inflamação. Então, antes de finalizar, eu gostaria de lembrar que, hoje em dia, nenhuma medicação de esclerose múltipla ela evita completamente a progressão da doença, exatamente por não termos exatamente esse biomarcador que seria de maior progressão ou de persistência de inflamação. As medicações são, sim, modificadoras do curso da doença, mas não impedem completamente a progressão. A alimentação de estudo foi o defeito no citômetro de fluxo do laboratório responsável pelos dados imunológicos, a pandemia do Covid e atraso de todas as nossas coletas. E hoje em dia estamos retornando a atividades práticas com as recomendações do OMS, mas também disponibilidade de pacientes envolvidos na pesquisa. Na conclusão, eu digo que não foi possível verificar a relação entre risco de progressão baseada em fatores demográficos e clínicos em pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente e presença de lesões corticais. Mas a gente espera, né, que na continuidade da pesquisa a gente consiga identificar um possível biomarcador através dessa correlação e que essa busca de fatores auxilie, né, em novas descobertas, com melhora de qualidade de vida e modificação do curso de doença em pacientes que previamente têm esse conhecimento de maior risco de progressão. Essas foram as nossas referências, né, que utilizamos. Eu queria agradecer a todos pela paciência. Muito obrigada.